Fala galera, beleza? Aqui é o Maílson do canal Universo Geek Story. Tô aqui hoje na viagem aqui pro Nacional, aqui com o Alisson, com o Miller e o Raposo, que tá dormindo. A gente vai fazer aqui um podcast com o Alisson, pra passar o tempo aqui nessa viagem. Vou estar postando aí pra vocês, não sei quando. A gente vai fazer aqui uma entrevista com ele, ver a história dele aí pelo Yu-Gi-Oh!, que não é muito pequena. A gente vai melhorar o áudio aqui, ele fechou o vidro, bora ver aqui. Primeiramente, deixa eu ver aqui, eu não fiz pergunta nem nada. Quando tu começou a jogar Yu-Gi-Oh!? Dá uma palhinha aí pra galera. Fala galera, Alisson Belém falando, do Eleste Itinerante aqui, baiano, mas que está no Pará. E enfim, respondendo a pergunta do Maílson, eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Em 2006, comprando pra mim e pra um amigo meu que estudava comigo na época, né? Um deck do Imperador das Chamas Infernais, aquele lá é um deck antigo, estrutural de fogo, né? Que se baseava na estratégia de botar 2 dragão da chama solar em campo, travar os ataques do oponente e ficar dando burn nele, né? Então foi em 2006 isso, lá em Salvador, Bahia, muito tempo atrás, antes de sequer pensar em vir pro Pará. Tu começou a jogar por conta do anime, por conta de ter visto alguém jogando o card game ou o videogame? Bem, o incentivo que eu tive, por incrível que pareça, não veio inicialmente do Yu-Gi-Oh!, veio do Magic, né? Já existia Magic, obviamente foi um dos primeiros TCGs, né? Depois do Spellfire. E eu vi o anime, depois descobri que existiam as cartas reais, né? Apesar de ser meio cara na época, né? O deck estrutural do Kaiba ou do Pegasus na época era R$120 na Bahia, pra mim isso é caro, né? Depois que veio estruturais de fogo, de água, aí tava R$40, R$50, ficou mais em conta. Então, sim, o interesse pelo jogo competitivo de carta começou através do Magic, e aí eu gostei do anime e fui procurar saber onde tinha cartas de Yu-Gi-Oh!, né, pra comprar na Bahia, consegui achar e fui montando meu deck. Até porque naquela época R$120 não é como é hoje, né? Teve toda a inflação de lá pra cá, 120, eu acho que seria o que? Uns R$500, R$600, se for levar em conta a inflação. O teu primeiro torneio foi lá pela Bahia, ou tu já caiu de cara num nacional da vida? Meus primeiros torneios locais foram na Bahia mesmo, numa loja chamada Arcana RPG, né, antigona, que teve até 2 relançamentos, mas infelizmente falhou, das 2 vezes. Mas Arcana virou uma lan house também na época, ali no TCG tinha parte, né, de lan house. E joguei meus primeiros torneios lá, apanhei muito porque não tinha muita carta. E começou, né, na época a única loja que existia de TCG era Solo Sagrado, né? Eu já conhecia, assim, de longe, né, o Aflísio há um bom tempo, comprando cartas na mão da loja dele, né? Até finalmente em 2008 conheci ele pessoalmente, né? Então comecei com esse deck estrutural de fogo, eu fui modificando o deck de fogo para ficar mais forte, e aí fui descobrindo, né, pesquisando na internet, vendo decklists, né, algumas outras possibilidades de jogadas, até que eu criei na época um deck imbatível, na época, né, de Salvador, que foi o Monarca com Remoção. Era uma estratégia em que eu podia usar 3-dimensional Fissure, 3 macrocosmos. Aí usava DDD Scout Plane, que é uma carta que eu lembro até hoje, me marcou muito. Scout Plane, quando ela é removida de jogo, no final do turno ela volta especialmente para o campo. Então eu usava o Scout Plane como tributo, botava o Testalos, né, que é aquele Monarca de Fogo, ou Mebius, ou o Raiza, que na época era o lançamento, era uma carta extremamente cara, né? Hoje mais não, mas na época cada Raiza era R$300, 250, e enfim, quando eu tirava ele num booster era uma alegria só. Então meu primeiro deck extremamente forte, que eu fiquei imbatível em Salvador por um tempo, foi o Monarca Remoção, como eu falei, com essa estratégia de ficar usando esses bichos DDD que, quando são removidos, voltava no final do turno como tributos, criaturas tributos para os monarcas. Só abrir um parênteses aqui, caso alguém do banco de trás queira fazer alguma pergunta, aí a gente pode estar abrindo e o pessoal fazer as perguntas. Tu jogou os três card game ao mesmo tempo, não foi? Como foi manter esses 3 card games, sabendo que o custo de manter apenas um, naquela época eu não sei, né, mas hoje ainda é um pouco difícil. Eu mesmo tentei manter, não
teve condições. Como foi manter naquela época os 3 de card game, jogando torneio ainda por cima? Pois é, então vamos lá. A verdade é que eu não joguei os 3 card game de vez. Eu joguei cada uma em época diferente, né? Eu só joguei os 3 card game de vez quando eu vim pro Pará em 2015, né? Vou dizer assim que foi a época que eu era mais confortavelmente financeiramente. E assim, Yu-Gi-Oh! Sempre foi o jogo do meu coração, apesar de jogar os outros, certo? Mas Pokémon foi a primeira galera que eu mais viajei no início aqui no Pará, nesse período de 2015, 2016, 2017. Eu viajei muito com o pessoal do Pokémon no Pará, mas paralelamente ao Pokémon eu já jogava Magic e obviamente jogava Yu-Gi-Oh! Também. Foi quando eu conheci, né, os primeiros duelistas do Pará, que foi o Amadeus e o Trishula, que andava comigo de carro, o Romualdo também, né, que eu conheci na época, o Roger. Nunca vou esquecer de uma vez que eu falei que eu queria comprar 2 caixas fechadas lá de Mar de Ouro, 2 eu acho. Aí foi pro shopping, eu, o Romualdo, né, o Trishula, o Amadeus, e tinha mais um, não sei se era o Marinho, eu esqueci agora o nome da outra pessoa, mas eu comprei 2 caixas lá no Boulevard, extremamente cara, mas já abri umas 2 caixas lá, e foi aí que eu comecei a ter um monte de gold, né, e passando as coisas devagar, né, trocando as cartas com o pessoal aqui do Pará e pronto. Mas enfim, respondendo aí, sendo mais direto, os 3 card games eu nunca joguei na Bahia, só joguei aqui no Pará, Pokémon, Magic e Yu-Gi-Oh! Paralelos, né? Juntar uma pergunta que o Mele fez com uma minha, acho que foi em 2015 que tu veio pro Pará? Isso. Como foi a tua chegada aqui no Pará em relação ao card game do Yu-Gi-Oh! Em específico, né, que é o foco do canal? E como foi ver a galera jogando, se era melhor do que é hoje, se tinha mais gente jogando? E a pergunta do Miller é: qual a tua perspectiva pro Yu-Gi-Oh! Aqui no nosso estado? Tá, então vamos lá. Em relação a 2015, inicialmente, eu admito que eu tinha uma visão meio preconceituosa em relação à minha chegada aqui. Por quê? Eu não conhecia nenhuma loja, né? Eu era um usuário frequente lá da Shadow Realms, né? Minha única referência do Pará, né, era o King Masters do antigo fórum, que é o Adriano, que eu inclusive eu conheci ele no Magic, né? Ele já tinha parado de jogar Yu-Gi-Oh!, mas eu já conheci ele há muito tempo atrás pelo fórum da Shadow Realms. E em 2015 eu cheguei aqui com essa visão meio preconceituosa, do tipo assim, poxa, eu tô num estado meio atrasado, aqui o pessoal não deve curtir muitos jogos e por aí vai. E foi aí que eu vi que eu quebrei a cara, entendeu? Quebrei a cara no sentido assim, tinha muito jogador aqui, né? O pessoal já tinha o costume de se reunir no Castanheira, né? Direto no Castanheira. E como eu falei antes, né? Eu conheci o Trishula e o Amadeus, que foi o que mais andava comigo nessa época. Eu vivia dando carona pra eles. E vi que o pessoal do Pará tinha um potencial muito bom, né? Só que tinha o seguinte, diferentemente do pessoal da Bahia, eu percebia que eram pouquíssimos duelistas do Pará que eram bons, que tinham o costume de viajar para disputar torneio fora. Então eu já vim da Bahia com o pensamento seguinte: se eu estou investindo no deck, eu tenho que fazer valer a pena esse investimento. E só jogar no cenário local, né, não adianta. Pra mim não vale a pena. Eu investi R$2.000, R$1.500, R$1.000 no deck e só jogar no cenário local. Foi aí que eu comecei a vislumbrar a ideia de chamar o pessoal do Yu-Gi-Oh!, né, pra viajar comigo. Só que na época, em 2015, muito desse pessoal, tirando o Trishula, que já é velho, né, mas muito desse pessoal era tudo menininho, escola, ainda nem tinha entrado na faculdade. Então eles não tinham uma base financeira boa para viajarem comigo e disputar torneio fora. Por isso que eu ponguei no Pokémon. No Pokémon a galera já trabalhava, já ganhava um dinheiro bom e conseguia viajar comigo. Então no Yu-Gi-Oh! Inicialmente eu não consegui esse feito, só consegui depois de algum bom tempo, né? E assim, sempre vi potencial nos jogadores do Pará, né? Não é à toa que eu sempre tento ajudar o pessoal a viajar, a competir lá fora, né? E aproveitando o gancho da pergunta do Miller, né, atualmente, né, até num outro podcast que já foi gravado, no outro vídeo que eu gravei com o Maílson, a gente está vendo uma possibilidade de
vou botar assim, dos jogadores do Pará agora está meio desmotivado a jogar. Como eu disse no outro vídeo, é fase, certo? Já passei por isso na Bahia também, eu já passei por isso também, de me desanimar no jogo. Mas como minha perspectiva de jogador hoje mudou, né? O que acontece? Hoje eu estou mais como incentivador, né? Eu não estou aqui para ser a estrela da frente. Eu quero que os jogadores daqui sejam a estrela, então, e eu quero ser a ponte, né? O meio em que eles possam, entre aspas, me usar e, né? Mas para alcançar seus objetivos como duelista fora do estado. Então, esse é o meu objetivo atual, entendeu? Ser uma ponte. Ter torneio em Fortaleza de Yu-Gi-Oh! Importante, vamos levar os jogadores daqui do Pará pra lá. Vai ter torneio na Bahia, alguma coisa. Tudo o que for importante, eu quero podendo participar, colaborar, pra levar o nome do Pará, né? Do Yu-Gi-Oh! Dos duelistas aqui, né? Levantar essa bandeira, que é o que eu tô fazendo aqui agora, entendeu? Me esforçando aqui, mesmo com todas as dificuldades, mas o meu objetivo é esse. Então, assim, potencial o Pará tem, certo? O que precisa ser feito aqui no Pará é não centralizar tudo na capital, é atender toda a demanda que existe em cada cidade, com equilíbrio, né, com incentivos de outros jogadores visitando e assim, nunca esquecendo que temos um objetivo em comum, que é, obviamente, trazer um ambiente saudável para todas as comunidades, seja da capital como também do interior. Para os que não sabem, o Alisson organizava aqui a Liga Paraense de Yu-Gi-Oh! Queria perguntar para ele em que ano começou a liga e qual foi o motivo dele iniciar essa liga, montar essa liga aqui no estado. Então, a Liga Paraense iniciou em 2019, certo? Eu comecei, né, com essa ideia como forma de trazer o competitivo para as cidades do interior, certo? Poucas pessoas sabem disso, mas quem começou a comunidade de Yu-Gi-Oh! Lá em Capitão Poço, em especial, né, fui eu, o Macley, o Ivan e o Natan. O primeiro torneio foi 4 pessoas com eu participando, para depois vir o restante da galera, entendeu? Então, a gente começou a comunidade de Capitão Poço há muito tempo atrás, né? Ainda não tinha perspectiva de Liga Paraense, mas, exemplo, Bragança tem jogadores, Capitão Poço tem jogadores, né? Aí eu fui desbravando, né? Descobri que os jogadores em Castanhal, descobri jogadores em Garapé-Açu, né? Eram poucos, mas tinham jogadores sim. E o que eu fazia, o que eu pensei inicialmente, se na capital já tem jogadores, no interior tem jogadores, vamos começar a trazer incentivo para eles, para que a gente possa estar movimentando o cenário competitivo, estimulando os jogadores a crescer, né, como competidores, como duelistas, competidores, visando lá fora. E foi isso que aconteceu, né? A cidade de Capitão Poço é um exemplo disso, que evoluiu bastante, né, no quesito de habilidade de jogadores, sempre tirando dúvidas, sempre perguntando, né? Eles viajaram, o pessoal de Capitão Poço, também de Magic, não só fazendo lá dentro, também já viajou muito comigo, né? Foram para Bahia, foram para Bragança disputar, e o Yu-Gi-Oh! Não foi diferente, né? Então o Natan foi um dos principais, vou botar assim, pilares de Capitão Poço, né, que incentivou e sempre deu o jeito dele de participar de viagens competitivas. Tanto que em 2020, né, infelizmente teve a pandemia que não possibilitou ir para São CS, mas o Natan, devo elogiar que ele se esforçou, não vou Alisson para o Rio de Janeiro, bora, isso e aquilo, fez a parte dele para representar a cidade dele que ele tanto gosta, né? Hoje, infelizmente, o Natan está lá em Itajaí, foi para longe, mas nós entendemos que a situação está complicada para todo mundo e a gente busca alternativa de sobrevivência, né? E nosso amigo Natan agora está longe, lá em Itajaí. Mas agradeço muito a ele pelos incentivos, né? E posso dizer para você o seguinte: o Natan inicialmente era um jogador muito tóxico, né?
O pessoal não gostava dele, ele brigava, isso e aquilo. E eu posso dizer que quanto mais ele evoluía no jogo do Yu-Gi-Oh! Como duelista, mais ele melhorava como pessoa também. Tratar a pessoa com respeito, e ele sabia até se expressar melhor. Então eu acredito que o jogo Yu-Gi-Oh! Melhorou muito a pessoa dele, né? Ele aprendeu a respeitar muitas pessoas com o tempo, né? E valorizar a palavra comunidade e o esforço de todo mundo que estava ali. Então devo ressaltar isso aí. Uma pergunta aqui do nosso amigo Miller. O que tu acha desse Nacional? Quais são as tuas expectativas para esse Nacional de 2022 agora? Vamos lá. O Brasil, né? Não sei se vocês acompanharam, mas o último torneio que teve na América Latina, acho que foi no Chile, se não me engano, deu 482 pessoas. O Brasil é enorme, o Brasil é cheio de duelistas. Eu acredito que nós vamos bater 1000 jogadores, certo? Temos 2 anos aí de acúmulo de vontade, eventos presenciais importantes, desde o YCS, e muita gente agora vai para o Nacional realmente para extravasar, certo? Tirando os pro player que já viajam, que nem PRJ, Raidec, Rafael Reich e tudo mais. Muitos jogadores, que nem eu, incentivadores, juízes, vão para extravasar, para brincar. Eu vou realmente para competir, mas eu quero mais brincar também, porque eu jogo muito de rogue. Se der certo, minha estratégia é ótima. Se não der, também não tem problema. O que vale para mim é a experiência, né? Rever velhos conhecidos, né? Amigos lá de São Paulo e por aí vai. Então a minha expectativa para que esse torneio é que vai ser um dos maiores que já teve no Brasil, no sentido de participações. E o brasileiro, né, acho que vocês podem até acompanhar pelos próprios decks do PRJ. O brasileiro tem um costume de criar, ser muito criativo. Eu não vou utilizar como base, na verdade eu nunca utilizei como base, desde sempre, YCS de outros países por parâmetro do Brasil. Todo brasileiro gosta de criar um deck, gosta de inventar alguma coisa, criar uma tech diferente, né? E eu acho que isso é o nosso diferencial. Então eu não acredito que naquelas fatias, aquelas pizzas, né, que é para mostrar um pouquinho do metacal do Brasil, essa coisa, vai ter aquele negócio lá de 250 decks, 10 é branded. Sempre vai ter algumas coisas diferentes, né? Então o brasileiro tende a ser criativo, o brasileiro tende a botar um toque especial nos decks para ser diferenciado. Quem é que esperava? Ninguém esperava por isso, que o PRJ ia jogar de Libromante lá no YCS. Ninguém esperava por isso. E mesmo assim ele conseguiu um bom resultado. Foi longe, né? Foi longe. Ele, quando apareceu o jogo dele, ele estava 6-1. Infelizmente ele perdeu contra o Dragon Link, mas ele fez 6-1 com um deck que ninguém imaginava. Então, isso é uma das coisas que eu gosto muito do Yu-Gi-Oh! Em relação aos outros TCGs. É a possibilidade de você pegar um deck desconhecido, se você conhecer muito bem a mecânica, você transformar ele num deck competitivo, com as staples certas, com a formação certa e por aí vai. Então, eu acredito muito que nesse Nacional vai ter de tudo. Vai ter de tudo, né? E que vença o que for mais habilidoso em construir seus decks, né? Ou que pegar as melhores partidas na partida suíça, né? E ganhar no dado. Que ganha no dado também. Agora um assunto, um tema que está no teu currículo. Como foi o torneio que tu viajou, enfrentou o PRJ e ganhou dele? Pois é, o famoso Alisson Belém do Crush Card. Então, em 2008, era o meu segundo ano de Nacional, né? Não sei se vocês viram o vídeo que ele explicou recentemente. Nesse torneio, com um deck salada que eu fiz de Dark World Zumbi, né? Os decks na época, né? Os metas da época era... Deixa eu lembrar aqui. Era o DDT, né? Que era um deck que abusava muito de Monster Gate e Reasoning para invocar o Dark Magician of Chaos, que é um mago de 2800 de ataque. Quando ele entra no campo, especialmente o normal, você pega uma spell do cemitério e põe na mão. Lembrando que nessa época Monster Reborn já estava liberado e tinha uma carta
do Destiny Hero, que ela tava liberado, que era hoje uma vez por turno, né? Mas na época não existia um once por turno, você podia ativar ela toda vez que você invocava ela especialmente, que era o Destiny Hero. Qual é o nome dele, rapaz? Disc Commander. Quando você invocava ele especialmente, você cavava 2 cartas, né? Então eu criei um deck chamado Dark World Zumbi, onde eu abusava de invocações do cemitério junto com uma carta mágica contínua chamada Card of Safe Return. Toda vez que você invocasse uma criatura, especialmente do cemitério, você cavava uma carta. Então basicamente minha estratégia era Dark World Dealings. Cavo, eu e o oponente cavo, descarto. Aí eu descarto um Dark World pro cemitério, você já tava com essa carta mágica lá ativa, invocava especialmente, comprava uma carta. Se o oponente descartasse um monstro, eu dava Livro da Vida, que é uma carta antiga que usava um deck de zumbi, onde eu removia um monstro do cemitério do oponente e ressuscitava um zumbi do meu cemitério especialmente. Aí comprava uma carta de novo, né? Então eu comprava muita carta nesse deck, né? Então eu fiz uma combinação de comprar muita carta. Eu dei a sorte também de comprar apenas um booster da Solo Sagrada da primeira edição da Gold, né, Gold Edition, primeira edição, e eu consegui tirar a Cruz Card. Foi por isso que o PRJ, no primeiro vídeo que ele falou desse nacional, ele não sabia que eu tinha, né, essa carta. Lá em São Paulo e Rio de Janeiro, eles sabiam quem tinham, só tinham 4 pessoas, eu era a 5ª. Só que eu não saí anunciando que eu tinha Cruz de Card vírus, eu usei como elemento surpresa. Aí quando ele menos esperava, né, ele destruiu uma pirâmide turtle minha de zumbi, né, mandou pro cemitério. Eu fui e invoquei o Spirit Reaper, né, que é um zumbi indestrutível por batalha, de 300 de ataque e 200 de defesa no campo. Aí quando eu aproveitei a oportunidade, eu usei a Cruz Card vírus, tributando esse Spirit Reaper, destruí o campo todo do PRJ, destruí a mão dele toda, e os próximos 3 turnos que ele cavou, qualquer criatura que ele cavasse de 1500 ou mais de ataque era destruído também. Então eu fiz um combo em cima dele, né? Eu peguei o Magician of Chaos dele, peguei minha Monster Reborn, ativei Descomando, Livro da Vida, Dark World Dealings, enfim, montei meu campo todinho e acabei ganhando o jogo. Então foi uma baita vitória que eu tive contra ele, né? E assim, ele já jogava, obviamente, como sempre jogou de meta. E aconteceu que consegui minha vitória de forma limpa, tranquila. Primeira partida do Nacional de 2008 foi minha vitória contra ele. No final do torneio eu fiquei, se não me engano, em 24º, né? Eu fiquei top 32 com esse deck. Nessa época era muito forte Six Samurai, né? Eu tinha perdido para 2 Six Samurais. Eu sei que acho que eu fiz 5-3, eram 8 rodadas, 5 vitórias e 3 derrotas. Aí fiquei em 24º, né? E já estava consolidando meu nome, né? O pessoal já me conhecia, né? No cenário nacional, porque eu sempre me esforcei viajando, duelando, fazendo amizade. Aí eu virei o duelista baiano da calculadora rosa gigante que eu carregava na época. Como tem sido o teu desempenho nos torneios que tu tem participado, assim, torneios grandes, né? Assim, Nacional, YCS. Não, volta aí, repete a pergunta, por favor. Aí tu falando agora que tu chegou a ficar no top 32, né? Dos torneios que tu participaste, fora esse, como foi teu desempenho nesses torneios? Vamos lá. Em regional, no Rio de Janeiro, porque antigamente para você conquistar a vaga você conquistar a vaga para um torneio nacional ou intercontinental, você tinha que ganhar alguns pontos, né? Era procedimento padrão. Nesse torneio do Rio de Janeiro, foi um regional que teve, eu fiquei top 8, foi o que me concedeu pontuação, né, para participar do nacional no Rio de Janeiro, né? Um torneio num shopping lá, numa loja lá da Barra. Eu peguei top 8, tava jogando de gadget, Ginzo. Na época era aquele deck de máquina das engrenagens verde, amarela e vermelha, com Ginzo, né, que a gente usava 3-dimensional fissure, não, 3 fissure, 3 smash ground, shrink, né, que é para reduzir o ataque do oponente pela metade, né, e por aí vai.
Então eu peguei top 8 no regional no Rio de Janeiro. Fui em segundo lugar no regional em Recife, né? No caso o nordestino. Teve um regional nordestino lá em Recife, foram 80 jogadores. Eu fiquei em segundo lugar, tem um vídeo meu lá, se você botar lá, final do regional Recife, aparece eu disputando contra um rapaz que ele foi 8º lugar no Suíço e eu fui 2º lugar no Suíço. Aí a gente foi pra final, né? Eu tava com Lightsworn Chaos, só que um carro diferente do que é hoje, né? Eu usava Dark Horus, Font of Chaos, né? Usava alguns combos diferentes, né? Future Fusion pra fazer o Five Head God Dragon. Era um sistema diferente. E eu enfrentei ele, que foi um deck de agente, né? Que usava Christian e por aí vai. Eu perdi pra ele na final, mas enfim, conquistei meu segundo lugar. Os outros nacionais que eu fui, né? Eu nunca consegui top 8, mas eu tava sempre no top 64, né? Me destacando como um dos melhores jogadores do Nordeste, né? Tinha muitos bons jogadores do Nordeste, no Maranhão também principalmente. Elcio, eu nunca vou esquecer dele, que ficou em segundo lugar contra Mário no nacional que teve, que Mário tava de DDT não, tava de Teleded, e ele jogou de Necrovale, anti-meta Necrovale, né? E enfim, teve muitos torneios ao redor do Nordeste que eu viajava com os amigos e acabava conquistando minha vaga e pegando top, né, com vários decks diferentes da época. Da equipe que a gente conseguiu montar aqui foi um pouco de sufoco, né? Até então era um outro grupo, né? Eu acabei entrando numa vaga que ficou pendente. Da equipe de última hora que a gente conseguiu montar pro Nacional, o que tu acha dessa equipe? Como vai ser o desempenho? Se tem esperança da galera chegar na final? Rapaz, polêmica aí. Então, assim, como tem um duelista aí do caralho que fica falando que eu sou baba-ovo, olha, né? Então, exemplo assim, eu vou falar o que eu acho e vou falar o que seria pra mim, né, uma ida pro Pará do time dos sonhos, certo? Quando eu digo assim, força total, beleza? Então vamos lá. No carro vai estar eu, vai estar o Maílson, você, né, o Miller, o Raposo e o Teixeira, né? Vou dizer pra vocês, eu tô fora dessa lista porque eu obviamente que eu tô com um deck bom, no meu ver, num deck bom, atualizado, mas eu sei até onde o potencial do meu deck vai. Sei que se o oponente vacilar eu consigo ganhar, mas eu sei que ele tem uma limitação. Então, se eu conseguir chegar no top 32, 16, vai ser realmente porque minhas partidas vão ficar a meu favor. Então eu tenho plena consciência disso. Eu vou porque eu gosto do deck. É um deck que me chamou a atenção, né? Não é Loli que nem do Mauro, mas o pessoal me pergunta por que eu gosto de jogar de Charmes, né? Então eu faço muita referência das Charmes em relação da família, né? Da mãe da minha filha, das minhas filhas, né? Que seriam as minhas cunhadas, como cada elemento, né? E a mãe delas também. Então é uma coisa mais pessoal minha mesmo. Gostei do tema, gostei da temática. Então foi uma coisa que me fez me ficcionar no deck, né? Não é simplesmente por causa da mecânica. Eu gosto do tema. Gostei do tema, eu vou trabalhar em cima para melhorar o máximo possível. Então de mim, né? Se eu não vou esperar muita coisa, eu tô mais para acompanhar, como eu disse. Hoje eu sou canal, não sou mais o competidor que eu era em 2012, 2013, no tempo passado, que eu ia com sangue nos olhos e não quero nem saber quem tá me enfrentando, eu queria ganhar. Fala de ti, Maílson. Eu vou dizer pra você o seguinte, minha opinião. Eu preferia você jogando de BAPK, porque você já sabia os combos tudo direitinho. E se você tirasse todas as defesas do cara naquele turno, o combo era certo, o cara ia morrer, ia tomar Rebellion e matou. Quick Draw matou. Esse deck que tu tá jogando de Invoker, de Dogmática e Shadow, ele é um deck forte, mas eu não acho ele um deck sua cara.
certo? Eu gosto de você tirando as possibilidades de defender o oponente e matando logo de cara. Esse deck aí de Invoked é um deck mais controle. Mas, se estamos falando de 1000 pessoas, né, eu acredito que você poderia estar entre os 300. Agora eu vou falar do Miller. Eu já vi o Miller jogando em Kametá, eu já vi umas partidas dele online, né, mas o Miller eu conheci ele mais como juiz, certo? Dando rules e por aí vai. Eu não conheço o Miller como jogador, vou botar assim, tryhard, jogar pra querer ganhar e por aí vai. Eu classificaria o Miller mais como como incentivador que gosta de jogar, né? Tem um deck bom, tem as Stable, tem isso, mas eu não tenho um histórico dele, tirando o de Kametá, né? Que inclusive ele foi pra final de um torneio de Kametá que eu organizei e perdeu pro Pablo, né? Que é um outro excelente jogador lá de Kametá, né? Mas eu ainda não tenho uma observação, né, para dizer assim, olha, acho que ele vai ficar assim, porque eu não conheço esse lado dele. Bem, o Raposo eu sou suspeito para falar, né? Já que dizem que eu sou baba-ovo dele. Então, um exemplo assim, eu vou tentar classificar da seguinte forma. Existem jogadores no Pará que eu olho, eu enxergo, entre aspas, um futuro, né? Como duelista, como mente brilhante, como montador de deck, por aí vai. Quando eu vi o Raposo jogando de Prankids há muito tempo atrás, eu comecei a ver o potencial dele, né? E comecei também a me enxergar no passado de querer pegar um deck que é desconhecido e transformar ele no forte e foda-se. Tanto que em 2020 eu estava empolgado para ver como é que seria o resultado dele, né? Olha só, eu estava empolgado em 2020 não para ver meu resultado, mas para ver o resultado dele, com o deck dele, pau a pau com os jogadores lá top. Infelizmente não aconteceu. Espero que esse ano, né, se ele virar essa boca dele pra lá e a varíola dos macacos não atrapalharem, eu espero que esse ano ele prove o valor dele, né? Então, ou eu desencano do Raposo nesse nacional, ou eu vou pagar mais pau pra ele e babar o ovo dele do jeito que o Raul gosta, né? Então eu tenho altas expectativas em relação, nunca escondi isso de ninguém em relação do Raposo. Raposo foi um jogador que sempre viajou comigo quando podia pro interior, também, além de jogador, um incentivador em querer ver o jogo para frente, em querer ver as coisas acontecendo, né? Então eu gosto desse tipo de atitude, eu gosto da jogabilidade dele, é um jogador safe, né? Então ele, né, eu não espero nada mais, nada menos do que top 16 desse torneio. Então, altas expectativas do Raposo nesse nacional, né? Eu tô apostando nele que ele vai ir representar muito bem o Pará e botar à prova as habilidades dele aí com jogadores do mesmo calibre de outros estados, né? Que nem PRJ e por aí vai. Teixeira não, mano, não. Eu acho ele zoeiro, acho ele bacana, mas se o Teixeira ficar entre os 500 primeiro, né, aí eu vou me surpreender, né? Vou me surpreender. Nossa estrelinha. É amigo, é da zoeira, mas minha expectativa dele, se tiver 1000 pessoas, ele vai ficar entre os 700. Né? Vai ficar entre os 700. Eu já vi alguns vídeos dele, dá muito misplay, alguma coisa assim, mas é prática, então eu tô jogando nosso amigo Teixeira pra baixo mesmo. Né? Mas ele não deixa de ser uma pessoa gente boa. Não joga, mas é gente boa. Ano passado teve o evento aí que, pra quem aproveitou, foi muito bom. Pra quem organizou não foi nem tanto, que foi o famoso DCL, Duel Champions League. Alisson estava à frente da organização, divulgação. Como foi organizar esse evento, que querendo ou não foi um evento a nível estadual, né? Estava acostumado com os eventos grandes em si, né? Que eram as da liga, mas que era um evento, um torneio estadual, onde ia ter outras coisas também, que já era a minha parte da organização, que deu em torno de 200 pessoas, aí o torneio deu 20 pessoas. Como foi a tua experiência em organizar esse torneio? Que foi, acho que o primeiro torneio a nível estadual que tu chegou a organizar, chegou a viajar também, né? 3 dias sem dormir. Como foi essa experiência? Muito cansativo, muito estressante, e foi um evento que
me afundou financeiramente. Nós dois. Nós dois. Mas, exemplo assim, a nível de evento, eu tô satisfeito com a execução, certo? Vamos lá. Posso não estar satisfeito com o número de duelistas, compreendo que a inscrição era salgada sim, mas a premiação, para quem viu pro top 8, acho que nunca teve um evento no Pará que desse 8 playmats para os 8 primeiros jogadores, certo? E tanto que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar levaram também, acho que se não me engano, não sei se era o Mar de Ouro ou era outra box, né, a Mega Team, certo? Então de premiação tava bom, eu acho que não teve que ninguém que reclamasse disso. De nível de competitividade, né, apesar de ter dado 20 e poucas pessoas, né, vamos lá, nós tivemos aí a participação de Belém, Ananindeua, Paragominas, Marabá, Maranhão, de lá de Açailândia, né, Tocantins, que foi o T-Shadow, Castanhal, obviamente, né, que Vini, e deixa eu ver se teve mais algumas outra cidade na minha lembrança. Não, mas exemplo assim, conseguimos trazer jogadores de outros estados para cá, né? O pessoal que queria ver muito Teixeira no nosso evento veio, tirou foto com ele, conversou com ele, né? Então a DCL é sim um evento competitivo, né? A nível interestadual, trouxe jogadores de fora, né? Esse ano a gente quer repetir a dose com mais jogadores ainda, né? O que a gente puder fazer dentro do nosso orçamento para melhorar a premiação nós vamos fazer, né? Agora sem me endividar, pelo amor de Deus, né? Mas a DCL é uma experiência sim que queremos manter para juntar a nata de duelistas do Pará, né? E nesse nacional vou dizer para vocês, vou aproveitar para fazer o convite para os jogadores famosos, o PRJ, né, o Rafael Reis, né, o Raidec, né, vou ver se o Guilherme vai estar por lá também, que é também do Rio de Janeiro. Alguns jogadores, né, que são importantes a nível profissional. Se eles puderem estar prestigiando a gente, nosso evento, por que não chamar eles? Então, esperem esse ano que vai ter DCL 2022 sim, né? E vou querer ver as mesmas caras e mais caras novas participando. Esse ano a gente está fazendo essa viagem aqui pro Nacional, né? 5 pessoas no carro. Em 2020, acho que quase no início do ano, teve uma outra viagem, foi o YCS. Felizmente teve a frustração aí do pessoal ter ido, ter tido seus custos, ter tirado do seu tempo para ir lá. Infelizmente teve o Covid lá que começou lá no Rio de Janeiro, aí não houve o evento. Como foi a frustração de vocês? Como foi a viagem que vocês tiveram, que com certeza foi o mesmo tempo que a gente está levando aqui agora? Como foi essa experiência aí com o pessoal que foi? Pois é, então 2020, primeiras, vou botar assim, impressões, né? A melhor coisa que aconteceu foi o evento YCS foi anunciado em dezembro pra gente, e o evento era em março. A gente tinha 4 meses para se programar, né? Então quem foi que muita gente se mostrou interessado, mas somente os 4 vieram, né, comigo no carro, que foi o Raposo, o Natan de Capitão Poço, o Paulo, né, e o Shazam, né, o Vitor, né? Algumas pessoas desde dezembro foram pagando aos poucos, né, lembrando que a gasolina era menos, né, então o custo de viagem foi muito mais barato, né, em relação ao que está hoje, né, infelizmente. E assim, foi uma experiência muito bacana da viagem em si. O pessoal conheceu outros estados. Éramos para ter chegado no Rio de Janeiro na quinta-feira, só que aí, né, o pessoal da viagem pediu para conhecer Belo Horizonte. Eu parei lá em Belo Horizonte, eles passearam por lá um pouquinho, né, conheceram. Então, tipo assim, a viagem em si, ela pode ser cansativa, mas para quem nunca conheceu o Brasil, para quem nunca viu o paisagismo brasileiro, né, eu sempre convido a pessoa a viajar a longa distância, pelo menos uma vez na vida, certo? De carro, que vocês vão conhecer um Brasil que de avião vocês nunca vão conhecer, né? A viagem, como eu falei, pode ser cansativa, mas é recompensadora para quem gosta de apreciar uma boa paisagem.
né? Então fomos para o Rio de Janeiro, né? Uma experiência nova para muita gente que nunca tinha saído do estado. Fomos com o propósito, né, de jogar lá, competir com certeza, representar nosso estado do Pará, levar o nome, né, do Pará, dos duelistas paraenses e representar bem. Alguns jogadores, alguns duelistas que nem o Guto foram de avião, o Guto, o Igor Rodrigues, o Raul foi de ônibus, o Jailson foi de ônibus, né? Então tinha outros jogadores paraenses por lá. E assim, teve a frustração, né, da sexta-feira de noite o governador Witzel declarar o estado de emergência, né, de pandemia, o que inviabilizou automaticamente o evento. Nós já tínhamos pagado a taxa de inscrição, da pré-inscrição do torneio, e basicamente veio, né, aquele sentimento de frustração. A gente não acreditou, até que no outro dia, no sábado, nós fomos para o hotel onde ia acontecer o evento, e lá fomos barrados. Lá realmente o pessoal da Devi não estava mais recebendo ninguém, né, e ficou aquele clima chato. Tanto que uma loja do Rio de Janeiro aproveitou, né, que estava todo mundo chateado lá, e falou: não, bora fazer um evento. Aí entupimos a loja dele de gente, foram mais de 30 pessoas, uma loja lá no outro bairro do Rio, para tentar motivar o pessoal, para o pessoal não ter dado a viagem perdida. E nós fomos jogar lá. Inclusive, devo ressaltar que a dobradinha desse torneio foi baiana, né, dos meus amigos da Bahia. Primeiro, Carlos Duque, né, e o segundo, Matheus, jogador de Zefra. Eles conseguiram passar por cima de todo mundo. O Carlos Duque, ele jogou de Luna Light. Na época a Tigresa estava disponível e era roubada ainda com aquelas fusões dela que batia, era indestrutível por efeito, por aí vai. Jogava muito bem de Luna Light. E o Matheus, que é um jogador eterno de Zefra, sempre foi referência como jogador de Zefra, e conseguiu conquistar o segundo lugar, né? Então a gente jogamos lá um torneiozão, e o resto do dia foi passeando, e foi pra shopping, foi pra praia, né? Até o momento que a gente decidiu voltar pro Pará, que foi domingo à noite para segunda-feira de manhã, né? Mas lembra assim, saímos de lá frustrados sim, que a gente saiu lá com um objetivo, né? Saímos do Pará com o objetivo de competir. Teve essa pandemia, né? Mas esse ano, pelo amor de Deus, né, não vai dar nada de problemática. Vamos jogar esse torneio e fazer acontecer. Não sei se pode estar liberado para falar, mas uma das várias histórias que tem dessa viagem foi uma de vocês procurando um hotel. Não sei se pode contar essa história aí, que deve ver contigo aí. Não, basicamente é o seguinte, estava no Rio de Janeiro, né? Depois da frustração de não termos jogado o YCS, né? O combinado era irmos para casa de minha tia. Eu tenho uma tia, né, uma parente minha que mora no Rio, e ela mora num bairro que é considerado perigoso, né? Que era controlado pela milícia, né? E tinha um grupo também lá do morro, né? Quando a milícia notava, eles tomavam conta. E aí aconteceu, terminou o torneio, nós fomos jantar, um lanche em outro canto, outro local. E aí minha prima me ligou, dizendo que não era para voltar lá para casa dela, porque estava tendo tiroteio lá de milícia com traficante, né? Infelizmente isso é corriqueiro no Rio de Janeiro. E aí fudeu. Aí fomos procurar um hotel, né? O nome do hotel, né, não vou falar o nome, mas enfim, ficava na favela. Só que a gente não tinha relacionado, né, o nome com o local. E eu fui seguindo o GPS. Como eu não conheço o Rio de ponta a ponta, eu fui simplesmente seguindo o GPS. Eu tava subindo o morro, e subindo o morro. E no carro, quem é que tava comigo? O Natan, o Raul, né, e o Jailson. Eu acho que o Jailson Chazan, não sei, acho que era o Jailson que tava com a gente. E aí a gente tava subindo o morro, e depois a gente começou a perceber que todos os carros que passavam por a gente estavam com a luz ligada interna e o vidro baixado. Só a gente que tava com o vidro fechado e seguindo. Eu falei: eita porra, a gente tá subindo o morro aqui deve ser um lugar perigoso, né? Aí a gente foi seguir os protocolos do morro, né? Baixamos o vidro, ligamos a luz interna e fomos subindo, até que chegamos no portão, que
que não tinham mais como subir. Aí eu e o Natan fomos perguntar informação. Ô amigo, ele tá querendo ir pra tal hotel, só é por aqui, é? Aí o rapaz tava com o filho no ombro dele, olhou pra nossa cara e falou: depois das 18 horas não sobe mais ninguém. E virou as costas e saiu. Na hora que ele falou isso, deu um calafrio na gente, que a gente percebeu que realmente a gente estava no topo do morro, né? E pelo jeito que ele falou, né, aparentava ser um local perigoso. E aí a gente tratou de sair de lá imediatamente. O Natan começou a ficar: não, bora, isso aqui é cilada, é trap pra gente, bora embora, senão a gente vai se fuder aqui e pronto. E aí o Raul sugeriu, né, que a gente fosse dormir do lado do terminal rodoviário, que tinha um hotel lá. E pra lá nós fomos, só que pra gente sair do morro, a gente se enrolou muito, a gente se perdeu dentro do morro, né, o GPS não colaborava, a gente começou a ficar nervoso, né, e sabe como é o GPS, né, mete a gente num monte de biboca, e quando a gente consegue sair finalmente, né, a gente agradeceu, mas a gente perdeu tipo 2 horas pra querer sair do morro, mas conseguimos sair e fomos dormir lá no hotel do lado do terminal. Então essa foi a história de perigo que a gente passou, né, no morro lá do Rio de Janeiro, mas deu tudo certo no final das contas. Bom, a gente vai ficando por aqui, galera. Esse foi o podcast com o Alisson Belém. Deu aí pra gente matar basicamente, deixa eu ver aqui quanto tempo foi. Acho que, creio eu que 1 hora e 20 minutos de podcast. Deixa eu ver aqui no celular. Deu 46 minutos só, não deu nem 1 hora. Mas já é um podcast pra gente ter passado o tempo. E é isso aí, galera. Agradecer aqui o Alisson por ter participado com a gente. A gente queria fazer um podcast um pouquinho melhor, mas vai ficar só no áudio aí. E é isso aí. Pedir as últimas palavras dele aqui pro podcast. Agradecer vocês aí por terem assistido. Então, gente, muito obrigado aí por me ouvir. Essa história aí, eu digo pra vocês, pra quem me acompanha de muito tempo, pouca gente sabe, mas minha corrida toda aí pelo Brasil, né, disputando torneio, incentivando jogadores, jogando como jogador competitivo, já vim desde 2006, né, e é isso. Quem aqui do Pará quiser contar com minha ajuda para viajar para torneios afora, pode vir conversar comigo. Eu tô sempre a negociar, tô sempre a levar jogadores para conhecer, né, o público de fora, competir fora. E, enfim, tô aí pro que der e vier. E é isso aí, galera. A gente vai estar fazendo aí outros podcasts. A gente ainda tem outros 3 membros aqui no carro para estar entrevistando. Eu vou estar perturbando eles, sentando no lado deles, se for possível. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!